Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente, resolvendo um exercício um pouco mais complexo, trabalhoso, né? Não vamos chamar de complexo, envolvendo três forças para que vocês encontrem a força resultante, né? A direção e o módulo dela, referentes a sinal e angulação. Beleza? Mas não antes de deixar uma frase para vocês refletirem, né? Que diz o seguinte, uma frase bem famosa, né? O autor é conhecido, mas eu não vou lembrar agora. Mas ela fala assim, ó, eu tenho a força, cavaleiros de Jedi. Então, vem popozuda, vai, vai. Beleza? Bora para a explicação do exercício. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de forças resultantes são as seguintes. Coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, decompor as projeções em x e y, aplicar a terceira lei de Newton, calcular a força resultante e, por último, encontrar o ângulo da força resultante. Vamos à primeira etapa, então, que é a seguinte, coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz assim, determine o módulo da força resultante e sua direção medida a partir do eixo x positivo, né? A partir da inclinação do eixo x positivo que está aqui. Que informações a gente tira do enunciado? Nenhuma, né? Então, vamos olhar a figura. A figura tem uma força F1, né, de 750 newtons, tem também a força F2 aqui embaixo de 500 newtons, e uma força F3 de 450 newtons, todas provenientes da tensão de cabos, né, fixos a este olhal. Tá? Então, tem cabos aqui, tensores, que estão fixos, fazendo uma aplicação de forças nesse componente que é um olhal. Tá? Outra informação que a figura nos dá são os ângulos, né? Mas para isso eu vou fazer um diagrama de corpo livre, que já é a nossa segunda etapa. Vou esboçar aqui um plano cartesiano x e y, então aqui vocês podem fazer com a régua, né? Um esbocinho de x e y, pelo qual eu vou colocar todas as forças. Então eu tenho aqui a minha força 1, equivalente a 750 newtons, né? A 2 de 500 e a 3 de 450, e os ângulos no esboço eu vou colocar aqui, ó, né? Então tem um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa referente à força 1, que equivale a 30 graus. O segundo ângulo aqui referente à força 2 eu vou chamar de beta, e equivale a 60. E o terceiro ângulo eu vou chamar de gama, né? E equivale a 40 graus referente à força 3. Vamos à próxima etapa, então, que seria decompor as projeções em x e y, né? Sempre começando com x, né? Ó, então eu tenho a minha primeira projeção, eu vou fazer em relação à força F1. É a mesma coisa que se eu estivesse olhando de cima para baixo, né? Qual que seria a sombra deste vetor aqui, né? A sombra do vetor seria uma projeção no eixo x. Então, esta projeção aqui nós vamos chamar de fx1, né? Fx porque está no sentido x e 1 porque é proveniente, né, da força 1. Então, a projeção fx1. E a gente pode, né, fazer também um triângulo retângulo maior, comparando hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto e o ângulo alfa. Se for fazer uma análise de semelhança aqui, dá para ver que a força F1 é igual à hipotenusa e que o cateto adjacente é igual à projeção fx1. Com isso, né, eu vou ter que escolher em uma das três equações trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente, né, qual que relaciona a hipotenusa com o cateto adjacente. E observando as três equações, eu vejo que é a equação do cosseno. Né? Então, o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa está incomodando aqui embaixo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Né? Então, cateto adjacente igual a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. E substituindo pela equação da projeção, porque olha aqui, ó, né? Cateto adjacente é igual a fx1 e hipotenusa aqui é igual a f1. Temos então que a projeção em x1 é igual a f1 cosseno de alfa. Vamos substituir então aqui f1 por 750 e o cosseno de alfa por 30, né? Porque substituir a alfa pelo ângulo de 30, porque a gente conhece, né? E dá para fazer essa multiplicação aqui, ó, na qual eu vou ter então a força, né? O resultado dessa conta aqui. 750 vezes o cosseno de 30 é
a projeção em x1, 649,519 newtons. Vou chamar essa aqui de equação 1. Ainda decompondo em x, vamos fazer a projeção da minha força 2. Então aqui eu tenho que olhar, como ela está apontando para baixo, é como se eu olhasse de baixo para cima, e a sombra, desse vetor seria a minha projeção em x. Vou chamar de fx2. Vamos tirar esse triângulo retângulo para o lado aqui para entender bem o que está acontecendo. Então eu tenho o cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Proporcionalmente, a hipotenusa equivale à força F2 e o cateto adjacente equivale à força de projeção Fx2. Qual das equações trigonométricas relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Então, vou olhar aqui as equações e ver que é, novamente, o cosseno. Então, tiro para cá que o cosseno agora de um ângulo beta equivale ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa está incomodando, passa para o outro lado. Cateto adjacente é igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo beta. E agora eu substituo cateto adjacente por fx2 e a hipotenusa por f2. Então, a minha equação fica aqui, a projeção em x2 é igual a f2 cosseno de beta. Como eu conheço f2, que é 500 newtons, e conheço beta, que é 60 graus, eu substituo esses valores também e eu posso calcular, então, agora a projeção fx2. Fx2 é igual a 250 newtons. E eu vou chamar essa aqui de equação 2. Ainda decompondo em x, vamos à última força aqui, que é a F3. Então, ela vai ter esse sentido aqui. Se eu olhar de baixo para cima, a projeção no eixo x fica nesse sentido aqui. E vamos tirar esse triângulo retângulo aqui mais para o lado, pelo qual eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, e agora um ângulo gama. E fazendo uma análise de semelhança, a minha hipotenusa vai ser igual à força 3, de 450 newtons. O cateto oposto vai ser igual à projeção Fx3. E o que relaciona das equações trigonométricas o cateto oposto com a hipotenusa que eu tenho aqui? Vai ser justamente o seno. Então, o seno de gama, o seno de gama vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa está incomodando, passa para o outro lado. O cateto oposto vai ser igual a hipotenusa vezes o seno de gama. Também vou substituir cateto oposto por fx3 e a hipotenusa pelo f3. Então, a projeção x3 vai ser igual à força 3 vezes o seno de gama. Como eu conheço f3, que é 450, e também conheço o ângulo gama, que é 40 graus, eu substituo esses valores e, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar a uma projeção Fx3 igual a 289,254 newtons. E vou chamar essa aqui de equação 3. Bom, dadas as três equações aqui, para mim finalizar essa projeção de x, eu vou aplicar a terceira lei de Newton, antes de fazer as projeções em y. Mas poderia fazer também em y por primeiro. Mas aqui, já que eu tenho as três forças, vamos aplicar a terceira lei de Newton, que diz o seguinte: somatório das forças em x tem que ser igual a zero. Eu vou colocar o sentido positivo para o lado direito, e eu prefiro, em vez de igualar tudo a zero, eu já colocar a resultante de x aqui, coloco a resultante de x, e agora as outras forças é só colocar uma por uma, que eu já vou ter a resultante de x. Como que vai funcionar então? Eu tenho aqui o fx1, ele está apontando para a direita, então eu já sei que ele vai ser positivo, fx1. O fx2 também está apontando para a direita, o sentido para a direita. Então, também vou colocar positivo fx2. Porém, entretanto, todavia, o fx3 aqui está apontando para a esquerda. Se ele aponta para a esquerda, ele vai vir no sentido negativo. Então, eu tenho duas forças positivas, que é fx1 e fx2, e o meu fx3 é negativo. Substituo os valores, já que eu conheço as três equações que eu formei anteriormente, eu posso colocar nessa equação geral aqui, onde eu vou ter a força resultante em x. Então, eu vou ter positivo o fx1, que é 649,519, vou ter positivo o fx2, que é 250 newtons, e aqui, reparem que eu coloquei negativo, negativo o 289,254, Somando esses dois, diminuindo esse, nós vamos ter, então,
né, fazendo essa relação matemática, que a resultante em x vai ser 610,264 newtons. Então, já resolvi a projeção resultante no sentido x. Voltamos, então, uma etapa para trás agora para resolver as projeções no sentido y. Tá? No sentido y, vamos começar com a força F1. A minha projeção tem que olhar aqui da esquerda para a direita. Né? Então, a projeção em y fica aqui. Né? Essa projeção em y, ela vai formar um triângulo retângulo nesse sentido aqui. Ó, né? Então, a projeção FY1. Ela vai ser proporcional a um cateto oposto, né? E a força 1 proporcional à hipotenusa. Né? Então, o cateto oposto é proporcional à projeção e a força é proporcional à hipotenusa. Qual a equação trigonométrica eu consigo relacionar cateto oposto e hipotenusa? Então, observando aqui é a equação do seno. Então, o seno do ângulo alfa, porque a força 1 F1 é igual ao ângulo alfa ali, né? Proporcional ao ângulo alfa, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa sempre incomoda do lado de baixo, passa para o outro lado multiplicando. Cateto oposto igual a hipotenusa vezes o seno de alfa. Bom, eu também sei que o cateto oposto é igual ao FY1 e que a hipotenusa é igual a F1. E eu conheço, né, tanto o F1, que é 750 newtons, quanto o ângulo alfa, que é 30 graus. Substituo esses valores, tá? E a partir desta conta aqui, eu vou ter que a minha projeção da força 1, né, Fy1, é igual a 350 newtons. E vou chamar isso aqui de equação 4. Vamos fazer a projeção em y da nossa segunda força. Né? Então, a projeção em y fica nesse sentido aqui, né? Se eu olhar da esquerda para a direita. E vejam só, né, se eu abrir o triângulo retângulo, né, eu vou ter cateto oposto, né, e hipotenusa. O cateto oposto vai ser proporcional à projeção em y, né, da força 2, e a hipotenusa vai ser igual à força 2, que está aqui, de 500 newtons. Né? E qualquer equação que tem cateto oposto e hipotenusa, olho para minhas equações trigonométricas e vejo que é o seno. Né? Então, o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, né? O seno do ângulo beta agora. A hipotenusa sempre incomoda dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O cateto oposto vai ser igual a hipotenusa vezes o seno de beta. E no fim das contas eu posso trocar, né, cateto oposto por f de y2 e também a hipotenusa por f2. Como eu conheço f2 que é 500 e o ângulo beta que é 60 graus, eu substituo esses valores, tá? E fazendo esta multiplicação aqui, eu chego, né, a projeção da força 2 em y vai ser igual a 0,127, né, newtons, e chamo esta de equação 5. Agora vamos aplicar a projeção da força 3, tá, em sentido y. Então eu tenho que olhar agora da direita para a esquerda para ver a projeção, né, da força 3, pela qual, se eu abrir esse triângulo retângulo aqui, né, eu posso dizer que a hipotenusa é igual a força 3 e que o cateto adjacente agora é igual à projeção da força 3 em y. Tá? E qual que é a equação trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com hipotenusa? Justamente o cosseno. Né? Então, o cosseno do ângulo gama vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa hipotenusa dividindo passa para o outro lado multiplicando. Logo, o cateto adjacente vai ser igual à hipotenusa vezes o cosseno de gama. Substituo, porque o cateto adjacente é igual à projeção y3 e a própria hipotenusa é igual à força F3. Então, eu fico com essa equação aqui, né? Projeção da força 3 em y é igual a força 3 vezes o cosseno de gama. Eu conheço a força 3, é 450 newtons, conheço o gama, que é 40 graus, substituo os valores, né? E faço essa determinação matemática aqui para chegar no resultado da força de projeção y3, né? 344,719 newtons. Né? Então, eu chamo essa de equação 6. Bom, a próxima etapa agora é aplicar a terceira lei de Newton, que nos diz que a somatória das forças em y vai ser igual a zero, e eu vou assumir o sentido positivo para cima, né? Então, vamos olhar primeiro
eu sempre prefiro, né, digo para vocês, colocar já a resultante de cara e igualar, e o resto é só repetir os valores, tá? Então a força Fy1 está apontando para cima, então eu vou colocar positivo, né, Fy1. A força Fy2 está apontando para baixo, então essa vai vir negativa, ó, negativo Fy2. E Fy3 também está apontando para baixo, logo vai ser negativo Fy3. Agora, né, eu substituo os valores, porque eu acabei de calcular, né, chamei as equações de 4, 5 e 6, né, as quais eu tenho os valores de Fy1, Fy2 e Fy3. Substituo aqui os valores então, eu vou ter 375 positivo, negativo 433 e negativo 344,7 aqui, né? Então, pego 375 e diminuo esses dois valores, vocês vão ver que o Fy vai dar negativo. Então, a força resultante em Y, né, vai dar negativa 402,732 newtons. Bom, chegou então a última etapa, que quer dizer, a penúltima etapa, né, que é calcular a força resultante. Para isso, já tem as projeções em x e y, né? Como o x deu positivo, a projeção está apontando para a direita, e como o y deu negativo, ela vai estar apontando para baixo, né? E ela é um pouco menor o tamanho de x, porque justamente aqui a intensidade das duas forças, né, ou o módulo das duas forças, elas não são iguais, né? Então não dá para fazer tamanhos iguais. O módulo de x é bem maior, 610 em relação a 402, tá? E a força resultante, então, tem que estar entre meio aqui, né? Eu vou descobrir, né? Então, logo, ela vai ser uma força, né, que tangencia aqui, né, a projeção, ambas as projeções, né? Se eu fazer uma proporção aqui, né, esse triângulo tem o mesmo tamanho, tá? Então, eu jogo essa projeção para cá, ó, para formar um ângulo θ, e jogo a projeção para cá para fazer uma relação com o triângulo retângulo, né? Onde eu tenho agora cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E qual que vai ser a relação, né? A força resultante vai ser igual à hipotenusa, a minha projeção em x vai ser igual ao cateto adjacente e a projeção em y vai ser igual ao cateto oposto, tá? Com isso, né, eu consigo tirar a resultante pelo teorema de Pitágoras, que dizia, né, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Só que esse quadrado da hipotenusa aqui, ele não me interessa, né? Eu quero saber a hipotenusa, mas eu jogo o quadrado para o outro lado. Então, a hipotenusa vai ser igual à raiz quadrada de cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Com isso, né, eu relaciono com a força resultante. A minha força resultante vai ser igual ao cateto oposto, que era o Fy ao quadrado, mais o cateto adjacente, que era Fx ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. E substituo então os valores, tá? Aqui eu vou colocar o número negativo mesmo, porque ele elevado ao quadrado vai ficar um número positivo, então não tem problema, tá? De sofrer com um número negativo de raiz quadrada, que daí não tem como extrair, tá? Só com números imaginários. Então eu substituo aqui os dois valores e primeiro eu vou resolver o quadrado, tá? Então resolvam o quadrado aqui dentro primeiro. Então menos 402,732 ao quadrado dá 162.193, né, aproximadamente. E o 610,26 ao quadrado vai dar aproximadamente 372.422. Somo esses dois valores agora, eu posso somar, né, já que eu já extraí o quadrado. Vou ter um valor de 534.616 e, tirando a raiz quadrada desse valor, nós vamos ter a real força resultante, que é 731,174 newtons. Ok, encontramos então a força resultante. E a última etapa, então, agora é calcular o ângulo da força resultante. Existem três métodos, tá? E até no último vídeo eu falei que pelos três dariam, mas é porque aquele caso lá todos estavam, tanto Fx quanto Fy e a resultante estavam números positivos. Tá? Nesse caso aqui vocês vão ver que tem um pequeno problema quando um dos números é negativo. Tá? Então, ó, o seno, né, eu posso primeiro calcular pelo seno, onde o seno vai ser, o seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa.
no qual, né, eu não quero saber o seno de θ, e sim o θ, então eu passo o seno para o outro lado como arco seno de cateto oposto sobre a hipotenusa, substituo os valores, né, vai ser a mesma coisa que arco seno de Fy sobre a força resultante, e o nosso Fy é negativo, então aqui tranquilo, tá? Quando você tira o arco seno, você vai chegar num ângulo de negativo menos 33,422. Então, esse seria um método que chega no resultado. O segundo método é o cosseno, e esse aqui vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque ele relaciona a força positiva do cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa, passa o cosseno para o outro lado, vai ser arcocosseno de cateto adjacente sobre a hipotenusa, substitui e fica a projeção, e aqui que está o perigo, ó, porque a nossa projeção é positiva em relação à força resultante, que também é positiva. Então, se vocês tirarem o arco cosseno substituindo os valores aqui, ele vai dar o mesmo valor de 33,422 graus, só que ele vai dar um ângulo positivo. E isto é um erro, tá? Por quê? Porque ele não está levando em consideração o sentido. É óbvio que, se você for analisar aqui o ângulo de x em relação à resultante, ele é um ângulo de 33, né? Só que ele está para baixo. Então, assim, ele se limita a te dizer o posicionamento, ele dá o ângulo correto, mas esse positivo pode ter pessoas que se confundam achando que o ângulo está positivo para cima do eixo x. E não está, ele está para baixo do eixo x, é visto aqui na força resultante, né? Por isso que eu prefiro sempre ir pela tangente. A tangente não tem erro, você nunca vai correr esse risco, tá? Porque a tangente, ela relaciona as duas projeções ou os dois catetos. Ó. Então, a tangente de θ eu não quero saber, eu jogo a tangente para o outro lado. Fica o θ arcotangente, né, igual a arcotangente do cateto oposto sobre a hipotenusa, né, que é a mesma coisa que a arcotangente da força de projeção em y sobre a força de projeção em x. E substituindo os valores, né, por aqui ter o sinal negativo, você vai chegar nesse valor de menos 33,42 graus. Então, a tangente nunca vai ter erro, né? Então, eu prefiro que vocês saiam sempre pela tangente aqui, né? É até um trocadilho, mas a tangente é a melhor forma de você encontrar o ângulo θ. E o que que isso significa, né? No meu olhar lá, né, que era o meu problema. Então, se vocês analisarem aqui o problema de novo, tinha uma distribuição de forças relativas das tensões dos cabos aqui, né? E a real força resultante está nesse sentido aqui, ó, né? Com um módulo de 731,175 newtons e com um ângulo em relação ao posicionamento do eixo x, né, para baixo aqui, né? Por isso que está negativo, 33,422. Então o ângulo está para baixo aqui, né? O que é o detalhe, né? Que se realmente essa peça aqui fosse romper a essa força aqui, seria exatamente nesse ponto, né? Então, aqui nesse ponto seria o perigo onde ela estaria atuando a força resultante do problema, beleza? Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais, tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também. Tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu! Às vezes eu pergunto se essas piadas são realmente necessárias. Consegue cortar na edição, né? Não? Porra, aí tu vai me fuder.